O Learjet transportava os 4 amigos e sócios de uma construtora. Regulavam a mesma idade, com todos na faixa dos 40, e se consideravam realizados e bem-sucedidos. Os negócios iam de vento em popa, graças ao trabalho árduo e intenso. Em compensação, dispunham de dinheiro em quantidade suficiente para excursões anuais para destinos insólitos, fora da rota de turistas habituais. Necessitavam, vez por outra, da adrenalina proporcionada por uma aventura para contrastar com o estilo de vida confortável e seguro que levavam. Durante o voo de pouco mais de 2 horas entre Manaus e São Gabriel da Cachoeira, os sócios e amigos conversavam sobre a aventura que estavam prestes a fazer. Esse tal coronel conhece mesmo a floresta como a palma da mão? Você põe fé nele, Estevão? Perguntou Carlos, enquanto se servia de mais uma dose de uísque. O Learjet era de propriedade de Bob, arquiteto estadunidense radicado no Brasil há pouco mais de 10 anos. Deixa de ser cagão, Carlos. Já é a 3ª vez que você fala isso desde que a gente saiu de São Paulo. Mano, ninguém aqui está indo para uma savana africana, não. É a selva amazônica. Os maiores perigos são as onças e as cobras. Se liga, o Coronel Braga foi por décadas instrutor do curso do Exército Brasileiro de Sobrevivência na Selva. Que melhor referência do que esta? E aparentemente o coronel vai levar também um afilhado dele, que é indígena e fala praticamente todos os dialetos das tribos da região. Por volta de umas 11 horas de uma manhã nublada e abafada, desembarcaram no aeroporto de Uaupés, onde o Coronel Braga já os aguardava. Espero que tenham feito boa viagem até aqui, disse, enquanto os cumprimentava, um a um, com um firme aperto de mão. Daqui, vamos até o hotel, onde vocês vão deixar as bagagens, tomar um banho e almoçar. Lá pelas 6 horas da tarde, vamos nos reunir para acertarmos os últimos detalhes da expedição. Prosseguiu, enquanto os ajudava a pôr as bagagens na van com a logomarca da empresa de turismo pintada na lateral. Naquele mesmo dia, conforme o combinado, o coronel já aguardava o grupo na recepção do hotel. Caminharam até um bar, onde se acomodaram junto a uma pequena mesa de ferro. O guia, então, abriu seu notebook e passou um tipo de apresentação em slides, com instruções e fotografias de trechos distintos do percurso de 30 quilômetros que fariam no meio da mata até uma aldeia do grupo tucano. Espero que não decidam aproveitar a noite, cair no forró, beber todas. Amanhã, às 5 horas, no porto. Os executivos resolveram obedecer e todos voltaram para seus quartos antes das 10. No dia seguinte, no horário e local agendados, embarcaram em uma rabeta no Rio Negro. Rumaram em direção à foz do rio Uaupés e seguiram por mais uns 100 quilômetros. Este aqui é um dos principais afluentes do Rio Negro e tem mais de 1000 quilômetros de extensão. Nas margens, era possível observar araras, tucanos, pacas e jacarés, e Carlos chegou a registrar com o celular o momento em que uma onça surgiu entre umas folhagens numa ribanceira do rio. Horas depois, chegaram a um grupamento ribeirinho formado por indígenas do grupo tucano. Lá, foram recebidos por Tonho, nome abrasileirado do indígena e afilhado do coronel. Era um rapaz de seus 20 e poucos anos, falante de um bom português, com quase nenhum sotaque. Foram saber depois que era formado em letras em uma universidade em Manaus e estava cursando uma pós-graduação em linguística, envolvido em um projeto de preservação de dialetos dos povos tradicionais que habitam a região. Após breves momentos de socialização com os locais, se embrenharam na mata, seguindo por uma picada que, segundo o coronel, daria em uma cachoeira a cerca de 3 quilômetros. Quando finalmente chegaram à cachoeira, os executivos, sem esperar, despiram-se e caíram na água. Era um poço pequeno, um tanto turvo, e encoberto, acima, pela vegetação densa, formando uma espécie de gruta. O grupo de amigos teria ficado por mais tempo, mas foram apressados pelo guia.
Precisavam chegar ao ponto do acampamento antes de escurecer. Ainda teriam que encarar 27 quilômetros de caminhada em meio à mata fechada. Ao longo da caminhada, Estevam ia fotografando e anotando num pequeno bloco de papel as plantas apontadas pelo coronel e seu afilhado e ajudante indígena, mandiroba, pupunha, cedro, mogno, açaizeiro, guaraná, tucumã, além de uma infinidade de seres, como aranhas, escorpiões, grilos, louva-a-Deus, cigarras e besouros. Pouca luz se filtrava através das folhagens, e em certo ponto da caminhada, não fosse pelo coronel, que seguia à frente, sempre atento, teriam caído em um precipício que dava em um igarapé, quase 30 metros abaixo. No meio do poço, avistaram duas contas acesas, eram os olhos de um jacaré. Para quem pensa que, dentro da mata, o terreno é plano, fica o aviso, já estamos subindo há mais de 2 horas. Tem que se ter muito cuidado para ver onde se põe os pés, advertiu Braga, o experiente militar da reserva. E não foi esse o único momento de adrenalina que os amigos viveram. Houve, também, avistamentos de animais peçonhentos, como jararacas junto a troncos de árvores, escorpiões e aranhas. Quase 2 horas depois, chegaram à clareira, marcada por uma bandeira do Brasil, presa ao tronco de uma enorme seringueira. Lá, armaram as redes de dormir. Era a base do grupo. Tonho e o coronel ensinaram os executivos a tecerem os telhados que seriam usados na cobertura das redes de dormir. Paulo demonstrou ser o mais habilidoso na tarefa. Após concluída essa etapa, ficaram ao redor da fogueira, conversando, enquanto a noite caía por completo em meio à vegetação densa. Ainda antes de o sol se pôr por completo, fora da área da clareira, a mata já estava escura, e era necessário usar lanternas para se locomoverem. O grupo estava já há algum tempo conversando. O assunto orbitava os mitos de criação dos povos tucanos quando ouviram os gritos vindo da mata. Braga, o guia, inicialmente, achou que fosse um queixada sendo abatido por uma onça, mas foi corrigido por Tonho, que disse não se tratar de onça ou queixada. Todos ficaram em um silêncio apreensivo. O som dos gritos apavorantes parecia ficar cada vez mais próximo. O coronel Braga, pela primeira vez desde o início da caminhada, apanhou sua pistola, retirou a trava e ficou em estado de alerta, sem saber onde vigiar. Na mata fechada, os sons pareciam reverberar vindo de todas as direções. Então, para alívio de todos, os gritos cessaram. Ainda assim, a tensão que se instalou no grupo não cedeu. Carlinhos, será que essa história do grito não foi algo combinado entre aquele moleque indígena e algum amigo dele, só para assustar a gente? Será? Difícil acreditar. Não parecia grito de gente. Paulo olhou ao redor, e tudo o que via eram os vultos das árvores colossais em meio ao breu da mata. Percebeu que o coronel e Tonho não dormiam, mas mantinham-se agachados próximos à fogueira, vigilantes. O primeiro armado de uma pistola e o segundo com um facão. Paulo acabou dormindo, como os demais. Horas depois, foram despertos pelo guia e seu ajudante. Ainda era noite alta. O que foi? Tonho não respondeu, mas apenas juntou um dos dedos aos lábios, pedindo silêncio, em seguida levando 2 dedos em direção aos próprios olhos e fazendo um gesto amplo ao redor, pedindo atenção. O coronel estava agora em pé, de costas para o grupo. Olhou para trás e gesticulou, reforçando o pedido de atenção e silêncio feito há pouco por Tonho. Então, todos ouviram um ruído muito próximo, que lembrava o de alguém batendo os dentes, só que muito, muito mais alto. Carlos resolveu voltar à rede. Tonho olhou em sua direção e fez um gesto, pedindo que descesse. Em seguida, fez outro gesto, movimentando 2 dedos, imitando alguém correndo. Assim como os gritos, o ruído absurdo de dentes batendo, desapareceu. Só que ninguém mais conseguiu dormir.
decidiram que repousariam quando o dia raiasse. À noite, seria arriscado demais. Então, voltaram a ficar acocorados ao redor da fogueira. Que bicho que o senhor acha que pode ter feito aqueles barulhos, coronel? Pensei que fosse um queixada, mas Tonho acha que não. Não mesmo, e muito alto. E os gritos não têm nada a ver com queixada. Alguma espécie de macaco? Não. Tem muitos tipos diferentes de macacos, mas nenhum faz barulho parecido. Se Tonho disse, então, está dito. Seja lá que bicho tenha sido, e onça sei que não era, parece ter medo do fogo. Então, o melhor a fazer é manter a fogueira acesa. Ao ouvi-lo, Carlos, assustado, começou a ajudar o coronel na tarefa. Agora, tem um mito de uma criatura monstruosa que os povos indígenas da região chamam de Mapinguari. Ah, Dindo. Agora, não. Não fale o nome dessa coisa numa hora dessas. Por que não? Porque pode atrair o bicho. Como disse, é só um mito, como muitos que circulam desde que o homem é homem. O povo acredita na lenda de um monstro, que pode medir até 3 metros de altura, com braços compridos, e que caminha ereto, feito um homem, com o corpo coberto de pelos, às vezes, castanhos, às vezes, avermelhado. Tem garras enormes nas mãos, apenas um olho, no meio da testa, e uma boca cheia de dentes, na barriga. Deixa um rastro de pisadas enormes no chão, redondas. Você conhece alguém que já deu de cara com este bicho na mata? Não, mas meu avô disse que um dia viu um. Conte, então, para a gente, Tonho. Vamos ter que ficar acordados até o dia amanhecer, melhor que seja ouvindo uma história. Meu avô e um amigo saíram para caçar e pegaram uma trilha que nunca tinham usado antes, que ninguém usava, porque ia dar numa serra que o povo dizia que era assombrada por espíritos ruins, mas, como estavam no rastro de um bando de queixadas, foram indo, até que, de repente, ouviram um barulho de alguém muito, muito forte, mesmo, forte, batendo nas árvores. Nunca que tinham ouvido aquele barulho antes. Sabiam que bicho nenhum fazia aquilo. Então, com medo, muito medo, subiram numa árvore alta e ficaram vigiando lá de cima, num galho. Daí, ouviram de novo o barulho, só que mais perto. Depois, o barulho de dentes batendo. Nem tiveram tempo de pensar em nada. O bicho apareceu na trilha e veio correndo na direção do meu avô e do amigo dele, que estavam na árvore. O galho era alto, muito alto, mas não era muito alto pro bicho, não. Era tipo um preguição, meu avô disse, com as garras grandes, muito grandes, uma boca enorme. Os dentes grandes. Nisso, ouviu-se um barulho muito alto, como se alguém tivesse batido com algo muito pesado no tronco de uma árvore próxima, seguido por um urro assustador, inumano. O coronel se ergueu rapidamente e apontou a pistola para o local de onde julgava ter vindo o ruído. Tonho saltou da rede e caminhou até onde estava seu padrinho. Os amigos se encolheram junto à fogueira. Bob ria um riso nervoso. Novamente, o barulho dos dentes se batendo. Agora, mais próximo. Braga apontou sua pistola em direção à escuridão e disparou. O ruído do tiro ecoou na mata e atiçou os macacos, que começaram a gritar. Ouviu-se também o som de aves batendo em retirada. Na escuridão aparentemente vazia da floresta, um sem número de criaturas repousava incógnita. Ouviram, na sequência, o som de galhos se partindo, como se um bicho muito grande estivesse batendo em retirada, assustado com a explosão do tiro. Meu Deus do céu! O que é isso? Todos, com exceção de Tonho, pareciam apavorados. Nesse instante, novamente, o urro apavorante se fez ecoar na mata, embora um pouco mais distante. O bicho, ou seja lá o que fosse, não queria dar o mole de deixar as fuças na reta de uma arma que causava uma explosão. A pólvora sempre fala mais alto, ao menos é o que se espera numa situação como a dos nossos amigos. O coronel ergueu-se e caminhou até o limite dos reflexos da fogueira.
Adiante, apenas o breu, onde só era possível divisar os vultos dos troncos de árvores colossais. De novo, o urro amedrontador. Dessa vez, um pouco menos distante. A criatura parecia ser insistente e não desistir fácil. O tiro a pusera para correr, mas, agora, voltava, aos poucos, testando limites. Tonho e Carlos se revezavam colocando mais gravetos na fogueira, quando sentiram as primeiras gotas grossas de uma chuva inesperada. Em seguida, o som de um trovão e o brilho de um raio. No meio do breu, no brevíssimo intervalo de um relâmpago, o coronel julgou ver uma figura gigantesca entre as árvores, a menos de 30 metros de distância. Disparou a pistola no alvo. Novamente, o urro e o som de galhos se partindo. Apesar dos esforços de todos, a chuva matou a fogueira. Em pouco tempo, a trilha pareceu se converter num pequeno riacho. A madeira ficara encharcada. O coronel abriu as mochilas e apanhou 6 lanternas possantes, que passou a cada um dos soldados do seu grupamento. Vamos nos manter unidos, coesos. E vamos economizar as pilhas das lanternas. Tem que durar até o dia clarear, disse o coronel enquanto varria a área adiante com o foco de sua lanterna. Estavam com as costas voltadas para o tronco enorme de um cedro. Julgavam-se menos desprotegidos assim. A chuva não durou muito, e foi embora da mesma forma que chegou, de repente. Agora, diversos tipos distintos de batráquios coachavam aqui e acolá, como se o breve temporal tivesse despertado uma parte da fauna. Os mosquitos também deram uma trégua. Com a chuva, a temperatura caiu ainda mais, e agora, não tinham como acender uma fogueira. Ouviram, novamente, o ruído insólito do bater de dentes, que se repetiu, cada vez mais próximo. Será que essa coisa só tem medo de fogo, coronel? E de tiro, também, eu espero. Ouviram mais um bater de dentes, absurdamente próximo e, então, um urro, agora, muito mais alto e apavorante. O coronel disparou 3 tiros, em pontos distintos. A criatura respondeu com outro urro, seguido pelo som de galhos se partindo. Havia, novamente, batido em retirada. A gente nem tem ainda certeza do que é. Isso de que pode ser uma pinguaria é só especulação. Dindo, não fala o nome dessa coisa. Segundos depois, novamente o barulho dos dentes batendo, dessa vez, vindo de outra direção, mas muito próximo, como se estivesse junto à árvore. Carlos e Bob correram para a direção oposta. Voltem aqui. Não se espalhem. Gritou o guia, voltando-se com a pistola apontada na direção da árvore. A cerca de 3 metros de distância, Carlos e Bob, apavorados, demonstraram hesitação. Ouviu-se passos pesados e rápidos, e então, algo surgiu por trás de Bob, encoberto pelo breu da noite, e o arrastou pelos pés. Bob começou a gritar. Ah! O coronel se voltou e disparou 4 vezes. Mas, então, não havia mais nada lá, só os sons dos tiros, de galhos se partindo e os gritos lancinantes de Bob se perdendo à distância. Carlos estava imóvel, como que congelado, olhando o espaço ao seu lado, antes ocupado pelo amigo gringo. Fique aqui, Tonho. Vou seguir o rastro. Não, Dindo. Por favor, não. A gente não tem arma para se defender se ele vier na nossa direção. Coronel, pelo amor de Deus, não vá até lá, senão, a gente fica na mão. Ainda se ouviu mais uma vez os gritos de Bob,
e, então, cessaram. Em seguida, o urro da criatura, como se comemorasse a primeira vítima, o primeiro gol, o primeiro ponto marcado no jogo de vida e morte. 1 hora se transcorreu sem que se ouvisse mais os urros da criatura. O agrupamento, agora reduzido a 5 integrantes, estava sentado formando um círculo, junto aos restos molhados da fogueira, cada qual olhando em uma direção, vigiando o entorno. Agora, tudo o que se ouvia eram os sons de sapos, grilos e morcegos. Algum tempo transcorreu, assim, sem grandes surpresas, até que, novamente, ouviram um som de dentes batendo. Dessa vez, sem titubear muito, o coronel disparou em várias direções, até se esgotar as balas do pente de sua arma, que ele prontamente recarregou. Vai acabar as balas, Dindo. O coronel parou de atirar e ficou em silêncio para tentar detectar algum som em resposta. Então, ouviram um ruído de passos pesados e de algo se chocando contra uma palmeira, que se vergou até se partir com um impacto, vindo a cair próxima de onde o grupo montava a guarda. Não se contendo, Carlos se ergueu e saiu correndo, desajeitado, com a lanterna acesa, seguindo a trilha formada pela água da chuva recente. Volte aqui! Gritou o coronel e, então, voltando-se, disse: Vá atrás dele, Tonho. O rapaz partiu na direção seguida por Carlos, com sua lanterna iluminando o caminho à frente. O coronel começou a atirar novamente em várias direções. Enquanto isso, Tonho percorria a trilha quando ouviu gritos. Era Carlos. O guia voltou um pouco e, localizando a direção do chamado, descobriu um trecho desbarrancado na trilha úmida. Carlos havia caído e rolado numa ribanceira, vindo a se agarrar ao galho de uma planta. Tonho iluminou seu rosto com a lanterna e, se apoiando em um cipó, desceu alguns metros e estendeu-lhe um dos braços. Me ajude, Tonho. Segura na minha mão. Eu puxo você. Carlos subia pela ribanceira, auxiliado pelo indígena quando o urro se fez ouvir, abaixo. Ele está vindo. Rápido. Então, ouviu o som de galhos se partindo e o de dentes batendo. Carlos tinha escalado praticamente toda a ribanceira quando foi arrebatado e arrastado para dentro do breu. Gritos de pavor e de ossos se partindo preencheram a noite escura no inferno verde. Tonho voltava correndo quando encontrou seu padrinho, acompanhado por Estevão e Paulo. Que gritos foram aqueles? Dindo, vamos fugir. O bicho pegou o Carlos. Os 4, então, seguiram tateando a escuridão à frente, coberta por mato e espinhos. Por 2 vezes, os fachos das lanternas revelaram a presença de cobras penduradas em galhos no meio do caminho. O chão, ainda úmido e escorregadio, tornava a fuga ainda mais dramática. Caminharam, assim, por quase 1 hora, até que chegaram a um trecho da trilha em que havia uma ribanceira com um tipo de córrego abaixo. Os troncos de 2 sumaúmas serviam de ponte para a travessia. Nesse ponto, o coronel conferiu o pente da pistola, que reabasteceu. Vocês 2 atravessam na frente. Eu vou ficar aqui dando cobertura, disse, dirigindo-se a Paulo e Estevão. Uma das lanternas iluminou a água uns 3 metros abaixo, que corria forte devido à chuva que acabara de cair e que descia de uma serra. Estevão foi o primeiro a atravessar, enquanto os outros ajudavam, iluminando com suas lanternas o tronco até o outro lado do córrego. Ele caminhou pé ante pé, sendo apressado pelo coronel. Após chegar ao outro lado, foi a vez de Paulo, que decidiu cruzar, engatinhando, a ponte improvisada. Nisso, ouve-se novamente o urro aterrador da criatura. Paulo, então, abraçou-se ao tronco, congelado, tomado pelo pânico.
Levante, Paulo. Anda logo. Gritou Estevão, estendendo a mão em sua direção. Paulo começou a chorar. Novamente, os urros, agora, mais próximos. O coronel correu ao longo do tronco e tentou erguer Paulo. Levante-se. Falta pouco. Se você ficar aí, vai ser uma presa fácil para aquela coisa. Agora, eram os ruídos de dentes batendo. Parecia estar a poucos metros do grupo. O coronel se voltou na direção do afilhado e pediu que ele também atravessasse. Tonho começou a cruzar a ponte, mas, quando já se aproximava do padrinho, ouviu-se o som de pisadas fortes no chão e de galhos se partindo. Então, tomou forma, a figura onipresente do monstro de cerca de 2,5 metros de altura, com o corpo coberto por uma densa camada de pelos que, iluminados pelo facho da lanterna do coronel, pareciam ruivos, avermelhados. Tinha um tipo de carapaça, feito o casco de uma tartaruga, que parecia recobrir parte da cabeça e do focinho. Não se via os olhos. Possuía 2 longos membros superiores, com mãos que terminavam em garras enormes. A barriga também parecia recoberta por um tipo de casco. Braga praticamente descarregou a pistola na criatura. Foram 4 tiros certeiros que, no entanto, não impediram que ela avançasse e, num rápido movimento com um dos braços, lançasse longe as enormes toras de Samaúma, desalojando e atirando no córrego abaixo o coronel, Paulo e seu afilhado. Os 3 caíram na água quase ao mesmo tempo, sendo logo arrastados pela correnteza. Estevão correu mata adentro. A criatura deu uns passos atrás, tomou um impulso e cruzou, num salto incrível, os cerca de 5 metros que separavam as 2 margens do barranco. Já do lado oposto, partiu em seu encalço, arrebentando os galhos que haviam pelo caminho. Não muito longe dali, o coronel chamava por Tonho e Paulo, enquanto era arrastado pela correnteza entre galhos e arbustos. Um relâmpago iluminou os rostos de Tonho e Paulo, que se agarravam a uns arbustos que cresciam à margem. O coronel conseguiu chegar até onde eles estavam. A uns 20 metros abaixo, tem uma queda d'água de uns 15 metros de altura. Que bom que vocês conseguiram se agarrar à margem. Vamos sair daqui. Tonho escalou o barranco e, na sequência, ajudou o coronel e Paulo. Novamente, trovões e relâmpagos se fizeram ouvir, confundindo-se, em seguida, com os gritos apavorados de mais uma vítima. Estevão. Que Deus se compadeça de sua alma. Paulo teve uma crise nervosa e começou a chorar. Caminharam, tateando no breu, até que alcançaram o tronco de uma andiroba. Vou subir na árvore, Dindo. Me empresta teu cinto. O coronel retirou o cinto de sua calça e passou para o afilhado, que improvisou uma peconha, um instrumento usado por alguns povos indígenas para escalar árvores, que consiste em uma corda presa junto aos pés. Quando alcançou o primeiro galho, atirou o cinto para o padrinho. Não posso deixar Paulo sozinho aqui embaixo. Pode ir, coronel. Eu me viro. De jeito nenhum. Estamos juntos nessa. Sem a pistola, sem uma faca, sem lanterna, do que vai adiantar você ficar aqui comigo, coronel? Houve um grande estalo, seguido pelo clarão de um relâmpago e um estrondo colossal. Novamente, uma tempestade os pegava de surpresa. O coronel e Paulo agacharam-se e apoiaram as costas contra o tronco da andiroba. A tempestade não durou 1 hora inteira. Os sons das trovoadas pareciam, agora, ecoar de cada vez mais longe, como se as nuvens carregadas tivessem sido levadas para outra parte da floresta. Então, aos poucos, a escuridão foi cedendo lugar à luz dos primeiros raios da manhã e novos sons passaram a ser ouvidos na mata ao redor, de pássaros, macacos e insetos que despertavam. Os 3 aguardaram até que a claridade aumentasse e atravessaram o córrego, agora, com a correnteza mais fraca e o nível d'água mais baixo.
Não tem outro jeito, a gente vai ter que voltar ao nosso antigo posto para recuperar nossos equipamentos. A pistola eu acabei perdendo quando a gente caiu no córrego, mas ainda temos canivetes, facas, kits de primeiros socorros e outros mantimentos nas mochilas. E se aquela coisa estiver de tocaia lá? A gente nem sabe se ele costuma atacar durante o dia. Vamos ter que arriscar. Melhor do que ficarmos de mãos vazias. Ainda temos uma distância boa até chegarmos à aldeia. Dindo, eu posso ir lá sozinho e trazer as mochilas. Melhor irmos os três. Tem coisas demais para uma pessoa carregar sozinha. Retornaram à trilha e caminharam de volta até a clareira. À luz do dia, perceberam enormes e profundas pegadas redondas e marcas de sangue no chão enlameado. No entorno, era possível ver galhos e ramos quebrados. As mochilas e as redes permaneciam no mesmo lugar. Recolheram os equipamentos rapidamente e retomaram a caminhada em meio à mata ainda úmida. Tonho seguia à frente, munido de seu arco e flecha. Vamos apressar o passo e a gente chega à aldeia antes do entardecer. Lá, eu passo um rádio para a base em São Gabriel. Já caminhavam há cerca de meia hora quando ouviram o barulho de galhos se partindo. Os três pararam e olharam ao redor. O coronel trazia um facão em uma das mãos. Ficaram em silêncio e imóveis, aguardando. Tonho correu até uma seringueira, que escalou, agora usando sua peconha artesanal, retirada de sua mochila feita a partir de palha vegetal. Ficou meio oculto entre os galhos. Em seguida, ouviu-se o mesmo urro aterrador. O monstro os farejara e os perseguia mata adentro. O coronel e Paulo foram até junto à seringueira onde Tonho havia subido e colaram as costas no seu tronco. Da árvore, Tonho tinha a atenção fixada num conjunto de pupunhas, cujas ramagens pareciam ter se mexido de um jeito estranho. Paulo foi para trás do tronco da seringueira. O coronel manteve-se em posição defensiva, com os braços estendidos à frente do corpo, segurando o facão. Houve uns instantes de um silêncio que pareceram durar uma eternidade. Então, ouviu-se o barulho característico de dentes batendo. Era difícil precisar de que direção vinha o ruído. Ouviram o som de passos pesados se aproximando e de galhos se partindo e, num átimo, a criatura saltava no meio trilha, com os enormes braços estendidos à frente do corpo, exibindo garras descomunais. Sem perder tempo, Tonho disparou uma flecha que cravou em um dos ombros do monstro, mas este, sem aparentar sequer ter notado, em duas longas passadas, avançou sobre o coronel. Este circundou o tronco da seringueira. Paulo correu, embrenhando-se na mata. Tonho disparou mais uma flecha, que bateu na carapaça que revestia a cabeça da criatura e caiu no chão. O monstro deu a volta na seringueira, tentando alcançar o coronel, e desferiu um golpe que, por pouco, não o atingiu, mas acertou o tronco, cavando 3 enormes sulcos na casca da árvore, fazendo escorrer sua seiva em forma de látex. O coronel desferiu um golpe de facão no pé do monstro e correu em direção à trilha. O golpe tinha decepado 2 dos artelhos da criatura e ela agora urrava de dor e ódio. Nisso, Tonho dispara mais uma flecha, que vem se cravar no outro ombro da criatura, que olhou em direção à árvore, mas não parecia enxergar o rapaz, que estava meio encoberto pelas ramagens. Uma terceira flecha penetrou na parte de trás de uma das pernas do bicho, na altura do joelho. O animal se voltou e soltou um dos seus urros. Procurava a origem do ataque. Então, parecendo avistar Tonho entre as ramagens da seringueira, ignorou o coronel e partiu com tudo, lançando seu corpo contra o majestoso tronco. Agora, ficava claro como a coisa assustava os intrusos batendo nos troncos das árvores com a parte do seu corpo recoberta pelo tipo de carapaça, que lembrava o casco de uma tartaruga. Com o impacto, Tonho perdeu o equilíbrio e caiu do galho. Porém, teve a habilidade necessária para segurar num galho mais abaixo e interromper a queda. Contudo, seu arco caíra de suas mãos.
O monstro esticou um dos braços tentando alcançar o rapaz que, desesperado, esforçava-se por escalar a árvore, tentando manter as pernas fora do alcance da besta. Aproveitando-se que a criatura havia lhe dado as costas, o coronel se aproximou por trás e desferiu um forte golpe de facão na altura de uma das pernas do animal, no ponto onde uma das flechas de Tonho ainda estava cravada. A fera urrou de dor e se voltou em direção ao coronel, que se afastou, tentando manter uma distância segura, mas sem lhe voltar as costas. Havia entre ele e a besta uma distância de uns 6 metros, que ele, o experiente guia, talvez, julgasse o suficiente, mas o monstro, de um salto, ficou praticamente cara a cara com a presa e lançou um dos enormes braços para trás, desferindo, na sequência, um golpe, que o coronel tentou, em vão, bloquear com o facão, mas foi lançado longe. Braga jazia no chão, contorcendo-se de dor. A coisa o agarrou por uma das pernas e sumiu, arrastando-o a reboque. Tonho tinha saltado da árvore e chegou a disparar uma flecha, mas o bicho foi ligeiro e ele errou o alvo. Ouviu-se o som de galhos se partindo, conforme a criatura se embreava na mata. Em seguida, vieram os gritos de dor e pavor do coronel. Tonho correu pela trilha e não parou até se sentir relativamente seguro. Concluiu que Paulo teria mais chances de ser encontrado com vida depois que ele conseguisse acionar pela estação de rádio da aldeia a equipe de resgate na selva. O percurso de 15 quilômetros que planejaram cobrir em cerca de 3 horas, Tonho cobriu em menos de 2. Quando chegou à pequena aldeia de indígenas do grupo tucano, levou algum tempo até conseguir explicar aos demais o que tinha ocorrido. O pajé passou um rádio para a base em São Gabriel da Cachoeira, que enviou um helicóptero com um grupo de resgate. Com a chegada do helicóptero, Tonho embarcou com o grupo formado por 8 militares para poder apontar a clareira onde ocorreram os primeiros ataques. A operação acabou recebendo apoio de outra aeronave e durou algumas horas. Desceram por cordas e resgataram partes dos corpos de Bob, Carlos, Estevão e o do coronel. O de Paulo nunca foi encontrado, o que só reforçou a hipótese de o autor da matança ter sido o próprio Mapinguari, criatura não catalogada pelos atlas e compêndios de biologia. A notícia se espalhou de boca em boca, ganhando, no processo, cores ainda mais aterradoras. Porém, nos relatos oficiais de autoridades da polícia e do exército, para todos os efeitos, uma onça raivosa tinha sido a única autora da bárbara carnificina.